Afasta da ideologia de gênero. A ideologia de gênero diz que você não é determinado pela sua característica genética, ou seja, que toda a sua ordem cromossômica não determina você. O que define o indivíduo, na verdade, são as questões externas a ele, como a cultura. Ou seja, você constrói um menino ou constrói uma menina, independentemente do seu caráter biológico. Pois bem, muito estranho. Primeiro porque a ordem cromossômica diz aquilo que o indivíduo é. Não é à toa que nós temos diferenças anatômicas, biológicas e fisiológicas que nos distinguem significativamente. A testosterona no homem, por exemplo, é produzida muito mais alta do que na mulher, o que lhe permite a capacidade de ter características que os distinguem no seu gênero oposto, como maior massa muscular, maturação dos ossos e o crescimento do cabelo corporal. É o hormônio que sim lhe garante mais vantagem e desempenho no esporte, por exemplo. A atleta de elite Caster Semenya, de 28 anos, medalhista olímpica sul-africana, ficou impedida de competir com outras mulheres em provas de 400 metros rasos a 1 milha, porque foram detectados nela níveis muito elevados de testosterona que consequentemente lhe garantiam mais vantagem sobre as outras atletas. Alguém já ouviu falar do antidoping nos esportes, por exemplo? Nada mais é do que o exame que detecta substâncias que melhoram artificialmente o rendimento de um atleta durante uma competição, sendo os esteroides anabolizantes uma das substâncias mais usadas entre os esportistas. É o que fazem, inclusive, muitos fisiculturistas e adeptos da área da musculação, que buscam resultados mais satisfatórios em seus corpos, tanto homens quanto mulheres. Acontece que o homem, em relação à mulher, já produz naturalmente mais testosterona do que ela. Então, só de colocar os dois gêneros na mesma categoria de um esporte, por exemplo, já garante por si só um desequilíbrio. Vou dar um exemplo dessa diferença. Trata-se de um transexual no MMA, ex-militar e ex-caminhoneiro americano, chamado Fallon Fox, que acabou com a sua oponente na sua segunda luta profissional em apenas 39 segundos. Fox não apenas venceu 5 das 6 lutas que disputou, como causou profundas lesões corporais em seus oponentes, como lesões sérias e ossos fraturados. Fallon Fox é apenas um homem batendo publicamente numa mulher, ganhando dinheiro e aplausos por isso. Só para deixar claro aos justiceiros virtuais que sofrem de amnésia seletiva, em qualquer categoria de luta já existe classificação por peso ou por nível, tanto para homens quanto para mulheres, que são critérios definidos pela NJAC para os lutadores profissionais. Peso mosca, peso galo, peso pena, peso meio médio, peso meio pesado, peso e peso super pesado. Ou seja, a classificação não é só por conta do sexo. O esporte tem todo um código de regras a ser seguido para equilibrar os oponentes, como avaliação de técnicas de agarro, de trajes, de simulações, de golpes, etc. É claro que existem mais pessoas mais fortes dentro de um mesmo gênero, isso é fato. Mas ainda repetindo a mesma coisa que eu disse no início, biologicamente eles não são compatíveis. E por que é que muitos esportistas não fazem como a Anne, por exemplo, lutadora de jiu-jitsu brasileira, que mesmo sendo transexual, rejeita a possibilidade de deixar a categoria masculina? Ela mesma diz, abre aspas, vou mudar de sexo para me sentir bem por inteira, mas no esporte eu já me sinto bem, fecha aspas. O que estão fazendo, na verdade, é a lei da mordaça, que impede que a opinião da maioria seja viabilizada, impondo questões que vão contra a vontade do senso comum, assim como eu disse no vídeo sobre a pedofilia. E sabe como a gente percebe tudo isso? Basta olhar o que a grande mídia e a classe acadêmica no geral publicam constantemente. A maioria se posiciona a favor da ideologia de gênero e ainda por cima rotula de preconceituoso e autoritário quem vai contra a tal ideologia. No Brasil, então, esse cenário é quase homogêneo. A esquerda tomou conta de absolutamente todos os espaços, censurando a opinião majoritária conservadora. Na educação, por sua vez, a aplicação da ideologia de gênero é fenomenal e, ao mesmo tempo, traz resultados catastróficos. Os nossos alunos tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais de educação, o PISA, que avalia o progresso dos alunos em áreas essenciais, como ciências, leitura e matemática. E grande parte dessa defasagem no ensino brasileiro se deve à exacerbada necessidade dos planos de educação de substituir conteúdos objetivos no currículo escolar por pautas substancialmente ideológicas para serem aplicadas aos alunos como a própria ideologia de gênero. A quantidade de materiais que foram disponibilizados pelo MEC nos últimos anos relacionados a tais temas foi colossal. Materiais que foram inclusive denunciados por alunos, por pais de alunos, por alguns professores, pela militância conservadora e por políticos ligados à direita. Já pela grande mídia, quase nunca foi denunciado. E essa questão de gênero não fica só na parte sexual, não. Teve, por exemplo, o caso de um funcionário argentino que se diz mulher só para poder se aposentar mais cedo.
E mais, ela não precisa ser uma transexual, ela pode ser uma transetária, como aquele caso do homem canadense de 52 anos que disse que se sentia como uma menininha de 6 anos, mesmo já tendo 7 filhos e uma esposa. A pergunta é, será que se ele abusar de uma criança será considerado pedofilia? Se ele bater numa mulher, por exemplo, a Lei Maria da Penha se aplicaria a ele se ele fosse brasileiro? Vamos pegar outro caso, o caso do Transdragão, um ex-banqueiro americano que gastou $295 mil para se transformar numa mulher dragão. Daí uma outra pergunta. Existe Código Penal, Civil, Constituição que abarque mulheres transdragão? E por conta disso, será que a gente precisa mudar toda uma legislação em função de cada experiência de gênero das pessoas? São coisas que fogem de qualquer capacidade de raciocínio lógico, evidentemente. Sendo assim, por que é que então insistem tanto em bater na mesma tecla da chamada ideologia de gênero? É muito simples, porque existe uma agenda global por trás. A Agenda 2030 da ONU, que no seu quinto objetivo pretende igualar todos os gêneros. Parece maravilhoso, não? Mas o que acontece por trás de tudo isso? A destruição da família tradicional. Sim, querer acabar com a sua família. A esquerda internacional, os comunistas, sempre defenderam isso. Desde Karl Marx, em seu livro Manifesto Comunista de 1848, que posteriormente, com as ideias de Antônio Gramsci de Revolução Cultural Silenciosa, pretendia destruir tudo que a civilização ocidental construiu, baseado no direito romano, na filosofia grega e na moral judaico-cristã, para que o comunismo determine toda a espécie humana, objetivando na nova ordem mundial, juntamente com o apoio dos líderes globais que jogam as suas cartas por trás das cortinas.